Que a paz seja convosco, irmãos, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos dar então continuidade ao nosso ensino de Êxodo. Falamos a respeito dos capítulos 1 a 4 no ensino passado e hoje a gente vai falar a partir do 5. A gente entra nesse contexto das pragas, desse contexto onde Moisés se apresenta ao faraó, eles têm toda essa negociação para a libertação do povo. Mas antes de a gente iniciar esse estudo de hoje, eu gostaria de convidar você a gente orar e entregar nosso entendimento, nosso pensamento, a nossa vida ao Senhor, para que Ele possa ministrar o ensino em nós, não somente nós ficarmos com aquilo que nós aprendemos aqui, simplesmente o que a letra diz, mas sim aquilo que o Senhor quer ministrar em nossa vida. Amém? Que você possa levar o seu pensamento ao Senhor neste momento. Pai, obrigada, Pai amado, por este momento. Obrigada, Pai, pela oportunidade de ler Tua Palavra. Nós te entregamos, ó Deus, nesse instante a nossa vida, nosso entendimento, nossos pensamentos, nosso raciocínio, Pai amado. Todo o nosso entendimento nas Suas mãos, para que nós possamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender as Escrituras da forma que o Senhor quer ensiná-las, ó Deus. Não por pensamentos de terceiros, não pelo aquilo que dizem, mas sim aquilo que o Senhor quer nos ministrar, ó Pai. Que em nome de Jesus nós possamos realmente ser humildes o tempo todo para aprender com o Teu Espírito Santo, para ouvir outras pessoas, para buscar a Tua Palavra, para aprender contigo o tempo todo, em nome de Jesus. Te entrego a minha vida, te entrego os meus pensamentos, te entrego a minha mente nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós falamos então no finalzinho do 4, já vou pegar do finalzinho do 4 ali, o Senhor dando toda uma autoridade ali para Moisés, porque quando o Senhor chama ele no meio daquela sarça, se apresenta para ele como Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus chama ele para que libertasse então agora o povo que está no Egito, passando por um tempo de escravidão. E o texto nos apresentou aqui, então, no finalzinho do 4, essa volta de Moisés ao Egito, o tempo que ele passa, que ele vai, pede autorização ali para Jetro. Jetro fala para ele que ele vai em paz, ele pega sua esposa, seus filhos, retorna para o Egito. Mas talvez, não me recordo, mas se eu não falei, vou falar já. É que nesse retorno ali, houve a circuncisão. Quem estava aqui, lembra se eu falei essa parte? Não, né? Não falei. Quando Moisés está voltando ali do Egito no finalzinho do 4, o texto nos fala que Deus se irou ali com Moisés ali e que por conta da circuncisão procurou matá-lo, mas Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho. Esse texto talvez eu não tenha falado até na live passada ali, no ensino passado, mas eu gostaria só de trazer esse contexto aqui, porque Moisés ele já era circuncidado. Lembra que ele ficou um tempo lá com seus pais, Joquebede e Anrão. E aqui agora ele precisa, para cumprir totalmente ser obediente àquilo que Deus pede para ele, então agora os seus filhos precisam ser circuncidados. E depois desse passo, dessa circuncisão do seu filho ali, ele então vai ao encontro de Anrão. O texto aqui não nos relata, nesse contexto aqui do capítulo 4, que a sua esposa voltou para Midian, mas nós podemos ver isso lá em Êxodo 18, porque Jetro vai ao encontro ali de Moisés com a sua esposa e os seus filhos. Então nós podemos aqui, nesse contexto, entender que quem foi apenas se encontrar com Arão foi somente Moisés. E chegando lá no Egito, então, já começando o capítulo 5, eles vão direto falar com o faraó conforme a ordenança do Senhor. E quando eles chegam ali no Egito, o Senhor fala com Moisés e pede para que ele vá falar com o faraó, e ele deixa muito claro como é para ser falado. E quando Moisés chega ali para falar com o faraó, eu gostaria de estar lendo com vocês esse contexto, somente ali os primeiros versículos, para a gente entender o porquê que o faraó agiu dessa forma e como que Moisés e Arão chegaram para falar com o faraó. Porque eles foram muito diretos, eles foram bem específicos no que eles queriam. Êxodo 5:1 começa dizendo assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir celebrar uma festa no deserto. O faraó respondeu: que é isso, Senhor? Para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço, Senhor.
e não deixarei Israel sair. E eles insistiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-me caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele os atingirá com pragas ou com a espada. Mas o faraó respondeu ali quem eram eles para interromper, né, o trabalho do povo. E nós vemos aqui que quando Moisés e Arão chegam para falar com o faraó, eles não estão pedindo um favorzinho. Eu vim conversar aqui, será que é possível, né, o faraó liberar o povo para ir lá adorar a Deus no deserto? Não, eles falam muito claro, deixe o povo ir. Ele está dando uma ordem ao faraó. O faraó ele é considerado um semideus, ele é a autoridade máxima ali no Egito. Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor que eu tenho que obedecer? Nem conheço ele. E ele já se sente então ali contrariado e ele não permite que o povo saia. E no mesmo dia que isso acontece, ele dá ordem então para aqueles feitores que estão cuidando do povo ali, fazendo que o povo trabalhe forçadamente ali na construção ali, na fabricação de tijolos, que eles trabalhem, façam a mesma quantia de tijolos, só que agora sem o fornecimento da palha, né, que antes os egípcios forneciam para eles, agora eles precisam que faça a mesma quantidade da palha, a mesma quantidade de tijolo e busquem a palha ainda para fazer. Com essa questão de toda essa quantidade excessiva de trabalho que tiveram ali, os feitores foram conversar com o faraó, porque já Moisés e Arão já tinham saído daquela situação, porque isso aconteceu no mesmo dia. Passado um tempo ali, então, esses feitores foram até a presença do faraó, foram conversar com ele, por que ele estava fazendo aquilo com os seus servos, e o faraó chama eles de preguiçosos, né? Porque eles estavam pensando em realmente ir lá oferecer sacrifícios para Deus, mas eles tinham que continuar trabalhando para que a vontade e a servidão continuasse ali no Egito, né? Então nós vemos que quando eles saem da presença do faraó e o faraó chama eles de preguiçosos ali, e eles têm sido realmente espancados e maltratados pelo faraó e todos os seus feitores ali, eles encontram Moisés e Arão, já na saída que eles estavam conversando com o faraó. E eles colocam toda essa questão de toda essa opressão que eles estavam passando nas costas de Moisés e Arão, porque eles falam exatamente lá no versículo 21 do capítulo 5, eles falam que o Senhor examine e julgue vocês, porque vocês estão atraindo o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e puseram as mãos sobre uma da sua espada para que os matem. Então nós vemos ali que eles estão entristecidos com toda aquela situação, porque era para ser uma coisa boa no pensamento dos israelitas, mas agora se torna algo muito pior, porque eles já eram maltratados, escravizados, e agora eles são mais ainda, mais oprimidos ainda pelo sistema egípcio ali. E Moisés, ouvindo aquela queixa, né, dos feitores ali, ele se volta ao Senhor e fala assim: Senhor, por que você está maltratando este povo? Por que afinal, que o Senhor me enviaste para falar com o faraó? Por que ele tem maltratado o povo? E o Senhor fala ali com Moisés agora que ele mesmo, pela mão poderosa, fará que o povo saia dali e que o faraó expulse o povo dali. E Deus ainda fala para Moisés exatamente as palavras: eu sou o Senhor. Eu gostaria de acompanhar exatamente esse versículo 2 do capítulo 6 com vocês, porque quando Deus se apresenta, e eu já vou falar antes do texto que a gente vai ler, quando Deus se apresenta ali para Moisés como o Senhor, como Yahvé, ele já se apresenta com aquele que vai mostrar não somente para o povo israelita, mas para o povo egípcio quem ele é. Ele é soberano sobre todas as coisas, ele é o Senhor. Lembrando que o Egito cultua vários deuses. E quando ele se apresenta, como ele fala aqui no texto, que eu quero acompanhar com vocês, eu sou o Senhor, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não me revelei a eles, mas agora se revela a Moisés. Porque agora tem um outro motivo para ele revelar como ele é o Senhor, o soberano. Agora para Moisés, porque ele vai mostrar quem ele é. Que ele não há ninguém como ele
Ele se apresentou de uma forma para Abraão, Isaque e Jacó, mas agora ele se apresenta de outra forma para Moisés, e ele é o mesmo Deus. E ele reafirma então ali nessa conversa que Deus tem com Moisés, ele reafirma a sua aliança ali com o povo israelita. Ele reafirma que tem uma terra onde será deles, essa mesma aliança que ele fez lá com Abraão, com Isaque, com Jacó. Agora ele reafirma essa aliança com Moisés, fala que ele mesmo vai livrar o povo desse trabalho escravo, vai resgatar com um braço forte. E todo esse texto que a gente pode ler até ali o versículo 10, que ele fala que ele escutou o clamor do povo, que ele está atento com o que está acontecendo, que ele mesmo vai prover a libertação do povo. Moisés fica nessa situação agora com medo, porque ele não foi bem ouvido pelo faraó na sua primeira ida. O povo foi mais escravizado ainda. Agora ele fala para Deus que o faraó não vai ouvir ele, porque ele não sabe falar, não tem facilidade para falar. E Deus dá então uma ordem para ele, que ele tem que voltar e falar com o faraó. Ele ordena Moisés a ir falar, fala para Moisés que, e a gente já vê isso já agora ali no finalzinho, que através da vida dele, Deus falará com ele, com Moisés, Moisés falará a Arão e Arão falará com o faraó. E toda essa autoridade que o Senhor coloca na vida dele, todo esse encorajamento, por mais que ele reluta contra isso, e às vezes muitos de nós podemos até julgar essa questão de Moisés relutando assim, Senhor, manda outro. E agora, mais uma vez, depois de ele já ter falado com o faraó, Senhor, eu não falo bem, né? Eu gostaria só de trazer esse adendo agora para esse contexto, porque muitas vezes nós acovardamos de falar da palavra do Senhor. Muitas vezes o Senhor fala algo para nós falamos, né, depois de questionar muito, nós falamos, vemos que não surgiu efeito, quando o Senhor pede para a gente repetir aquela ação, a gente teme, porque se não aconteceu da primeira vez, né, não vai acontecer da segunda. E o Senhor, ele não nos deu um espírito de covardia, pelo contrário, ele nos deu um espírito de ousadia, de coragem. Então, que nós possamos aprender com esse contexto aqui, só desse início, que assim como Moisés, né, nós podemos ver ali um medo, uma cautela de falar, que nós possamos ter coragem, ousadia de enfrentar os nossos medos, nossas dificuldades e prosseguir naquilo que o Senhor falou. E voltando aqui agora para o contexto de Moisés, quando ele fala então que Arão seria o seu porta-voz, que ele tinha que ir até o povo, nós vemos dentro desse capítulo 6 uma parte desse capítulo que parece estar fora do contexto ali, né? Porque o Senhor começa a conversar com Moisés, tem toda aquela renovação daquela promessa, dá uma ordenança que ele falaria através ali de Moisés, que ele não precisava ficar preocupado, porque Deus colocaria as palavras na boca dele. E dentro dessa conversa toda a gente vê uma descendência sendo ali descrita, a descendência de Moisés e Arão. Muitos de nós podemos pensar, mas por que essa descendência está escrita ali? Parece que está meio, cortou o texto. Talvez não falaremos exatamente dela aqui nessa live, talvez não dê tempo, mas na próxima tenho certeza absoluta que nós vamos falar. Mas eu gostaria que você lesse em casa e se questionasse, porque quando Deus começa a falar ali quem era Moisés, qual é a descendência de Moisés, quando o texto começa a dizer os filhos de Jacó, fala que Jacó teve um filho chamado Levi, Levi teve um filho chamado Coate, Coate teve um filho chamado Anrão, e de Anrão nasceu Moisés. E ali dá as datas exatamente de quanto tempo Levi ficou vivo, né? No versículo 16 fala que Levi viveu 137 anos, fala quanto tempo Coate viveu, quanto tempo Anrão viveu. E eu gostaria que você se atentasse e colocasse isso no seu coração, sem Senhor, por que você colocaste isso? Não é um texto aleatório, irmãos, e nós veremos isso à frente, não agora, porque a gente vai voltar nesse contexto que o Senhor deu uma ordenança para ele ser o porta-voz ali, então, Arão ser o porta-voz de Moisés perante o faraó. E quando a gente já entra nesse contexto do capítulo 7, a gente vê que o Senhor dá uma autoridade ali a ele. Ele fala assim, dou a você a minha
autoridade. Ele não estava indo com a autoridade dele mesmo. Moisés não estava indo perante o faraó, perante ali aqueles conselheiros com a autoridade dele, que só assim, eu sou Moisés, o libertador que o Senhor levantou. Não, ele está indo com a autoridade do Senhor perante o faraó. E ele então começa a conversar ali com o faraó. Ele fala, né, eu vim aqui porque o Senhor pediu, o Senhor está ordenando para que você deixe o povo ir para ir cultuar lá no deserto. E quando ele fala e pede para o faraó então ele vê, eu gostaria de estar lendo com vocês ali a partir do versículo 8 do capítulo 7, porque o Senhor fala para Moisés e Arão, né, que quando ele fosse falar com o faraó, eles eram para fazer os milagres que o Senhor já tinha mostrado para Moisés anteriormente. E quando eles chegam perante ali já o faraó, eles falam tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado e Arão então estende aquela vara, joga aquela vara ali, ela se transforma numa serpente. E lembrando que esse contexto a gente fala assim, mas por que o Senhor fez isso, né? Transforma aquela vara numa serpente perante o faraó. Porque no Egito, irmãos, a gente tem que entender o contexto do que eles estavam vivendo, porque como o Egito ele vive nessa cultura de adorar, cultuar outros deuses e muitos outros deuses, tudo aquilo que o Senhor fez como sinal, tudo aquilo que o Senhor fez como milagre, era para mostrar para o povo de Israel e para o povo do Egito como ele era o Deus Todo-Poderoso. E quando ele faz esse primeiro sinal, que era justamente o sinal que ele questionou com Deus, e se o povo não acreditar? E se o povo não acreditar, né? Então faça o primeiro sinal, e se o povo não acreditar? Então faz o segundo sinal. Qual era o segundo sinal que o Senhor tinha falado para Moisés? Colocar a mão, né, dentro da sua veste, que ela saía leprosa, depois colocava a mão e ela saía curada. E o terceiro sinal era transformar a água em sangue. E quando ele chega então para fazer esse primeiro sinal perante o faraó ali, Arão joga aquela vara e ela se torna uma serpente. O faraó chama os conselheiros ali do Egito, chama os magos ali do Egito e eles fazem, então replicam através da magia, né? Não vem através de Deus, vem através da magia. Eles fazem, né, a obra de feitiçaria ali e eles fazem a mesma obra que Deus tinha feito. Só que agora com um detalhe, né? Porque eles replicam o mesmo milagre, vamos dizer assim, porque eles também jogam as suas varas ali, elas também se transformam numa serpente, porém, aquela vara de Arão que se transformou numa serpente, engole ali as varas daqueles magos ali, daqueles conselheiros ali. Mas o faraó, vendo tudo isso, endurece seu coração, não atende ali o pedido de Moisés e Arão, assim como Deus já tinha falado que isso aconteceria. Por quê? Porque Deus já tinha falado que o coração dele ia estar endurecido, ia estar obstinado a não deixar o povo sair, porque ele foi afrontado, né? E ele pede então agora para que Moisés e Arão vão pela manhã, quando o faraó estiver saindo ali das águas ali, que ele estava se banhando no rio, e vão conversar com ele mais uma vez. E ele fala assim que Deus mandou eles dizer para deixar o povo ir, e que se ele não deixasse, né, que o povo fosse, algo ia acontecer ali. Eu gostaria de estar lendo com vocês. A partir do versículo 16 do capítulo 7. Diga-lhe, o Senhor, e era para Moisés e Arão falar então com o faraó. O Senhor, o Deus dos hebreus, mandou dizer: deixe o meu povo ir, prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Lembra que ele falou que ele se apresentou para Abraão como Deus Todo-Poderoso, mas agora se revela como o Senhor. E ele pede então para que Moisés fale ao faraó: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago em minha mão, ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. E o texto continua dizendo que os peixes vão morrer, o rio vai ficar cheirando sangue e eles teriam um nojo, não suportariam nem beber a água do rio. E assim aconteceu, né? Arão tomou a vara em sua mão, estendeu sobre o rio se transformou em sangue. Os peixes começaram a morrer, o rio começou a cheirar mal, os egípcios tinham nojo de beber até aquela água. Isso durou um tempo de 7 dias.
E eles começaram a cavar poços ali ao redor ali para poder tomar água, porque era dali que era a fonte de água. A gente vê no contexto que não só as águas do rio se transformaram em sangue, mas assim como as cavas, assim como os açudes, assim como os canais de água que eles utilizavam para matar a sua sede, né, para a agricultura, para toda a irrigação ali do Egito, tudo se transformou em sangue. Então, cavando esses poços ao redor do rio ali, filtrava aquele sangue, eles podiam tomar daquela água. E daquela água ali que eles estavam tomando, o faraó chama os magos, né? E eles replicam mais uma vez ali aquele sinal. E eles também acabam transformando a água em sangue, já que não conseguiram fazer a água voltar a ser potável novamente. E a gente vê que o coração do faraó se endurece. Mas quando o Senhor faz isso e quando ele se revela como Deus poderoso, ele não só transformou ali, não só feriu o povo egípcio, transformando a água em sangue. Por quê? Porque para o povo do Egito ali, o rio Nilo era algo sagrado, eles iam se banhar. Até falei isso na semana passada, que é como se fosse o rio Ganges lá para os indianos. Assim era o rio Nilo para os egípcios. E quando Deus transforma o rio, as águas do rio ali em sangue, isso ofende diretamente a cultura egípcia. Por quê? Exatamente o Deus Hapi, porque era a idolatria do rio Nilo. O deus da fertilidade era a personificação desse deus para os egípcios, era a personificação do rio, o rio que irrigava todo o Egito, o rio que trazia a vida ao Egito. E agora sobre aquele rio, onde tinha um deus sendo todo cultuado naquele rio, agora é um rio de morte, onde trazia a vida para todo o deserto, para todo o Egito, agora traz morte, porque não só o rio está com sangue, está fedendo, está horrível, não pode nem se tomar da água, agora todos os peixes do rio ali estão mortos. Então é um ataque direto ali ao primeiro Deus que é desmentido, né? Então cadê a autoridade desse Deus Hapi, né? Cadê a autoridade dele, que ele não pôde nem proteger as suas próprias águas da onde ele é representado? E o Senhor então fala com Moisés mais uma vez e pede para que Moisés vá falar ao faraó, porque o coração dele está endurecido, ele não permitiu que o povo saísse dali. E ele vai e fala com o povo, com o faraó mais uma vez, que se ele não deixar o povo ir, isso a gente já está entrando lá no capítulo 8, irmãos. Se não deixar o povo ir, ele vai mandar sobre todo o território do Egito uma praga. E ele fala muito claro que a praga que ele vai mandar é uma praga de rãs. E é engraçado quando eu gostaria de ver a cara do faraó nesse tempo. Por quê? Porque quando o Senhor fala que o Nilo ficará infestado de rãs, como está lá no versículo 3, e talvez eu não falei, mas eu estou lendo na versão NVI. Então, se você vê que o teu texto não está igual ao meu, eu estou na versão NVI. Ele fala ali no 3 que o Nilo ficará infestado de rã, elas subirão, entrarão no palácio, no quarto, na cama, nas casas dos conselheiros de todo o povo, dentro dos fornos, nas amassadeiras, né? Subirão em vocês. Ele começa a falar toda uma situação que eles ficariam completamente envolvidos pelas rãs, tudo teria rã, nada seria limpo naquele momento, nada seria retirado, tudo que eles tinham seriam tomado pelas rãs ali. E exatamente aquilo que o Senhor fala acontece, por quê? Porque Arão estende as mãos sobre o rio e tudo o Egito ali, eles são cobertos pelas rãs. Na cama, na cozinha, no palácio, na casa do todo o povo do Egito, tem rã para tudo quanto é parte. Mas agora, o faraó já viu toda essa questão ali do rio Nilo, já tinha se passado já mais de uma semana em que essa situação aconteceu. Faraó chega então, ele manda chamar Moisés e ele pede para que Moisés ore a Deus. Ore a Deus e tire aquelas rãs, né? Tira a rã do meu povo, eu vou deixar o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas antes do faraó falar que vai deixar o povo sair, o
que os magos fizeram? Fizeram a mesma coisa. Eles replicaram a mesma obra das rãs. Talvez multiplicaram um pouco as rãs que tinham no espaço, eles multiplicaram, o texto não é muito claro, mas diz que os magos fizeram a mesma ciência e fizeram as rãs aparecerem ali. E o faraó, então, vendo que eles não tinham poder ali naquela situação, pede para que Moisés ore a Deus, para que Deus retire as rãs ali. E quando Deus manda essas rãs diretamente ali para o povo do Egito, ali, diretamente para Faraó, e é por isso que eu falei que eu gostaria de ver a cara do Faraó nesse momento, porque o texto mostra muito claro que eles não mataram as rãs. Pelo contrário, depois que elas morreram, porque ele fala assim: orem ao Senhor para que Ele tire essas rãs de mim, retire essas rãs do meu povo. Em nenhum momento o texto fala assim que eles saíram matando um monte de rã para ficar bom, ficar num lugar limpo, num lugar livre dos animaizinhos ali. Ele pede para que Deus tire. Por quê? Porque outro Deus ali foi afrontado, vamos dizer assim, por Deus. Quem era o Deus? A deusa Requete. Eu não sei falar exatamente, mas você pode procurar depois na internet, tem isso disponível. Essa deusa que foi afrontado então por Deus com essas rãs, é uma deusa da fertilidade, renascimento e regeneração. Mas o mais incrível é que ela tinha, a imagem dela era um corpo de mulher, uma cabeça de sapo, uma cabeça de rã. Então ela foi afrontada na sua própria personificação. E por isso que eu digo que eu gostaria de ver assim, nossa, eles não mataram? Por quê? Porque rã era uma coisa sagrada, só Deus ali tinha uma cara de rã, corpo de mulher, mas cara de rã. E o que ela pôde fazer? Ela não pôde livrar o povo egípcio das rãs. Nossa, que impotência que ela ficou perante seus súditos. Foi uma afronta, né? Como o povo pôde olhar para ela. Nossa, ela não protegeu a gente. Agora nós temos desprezo por isso, porque nós fomos atormentados pela rã. Aquela que deveria nos defender, nos proteger, agora não tem poder para nos cuidar. Então é de uma forma que o Senhor mostra para o faraó que ele é o Senhor e não há ninguém como ele. Não há um Deus sequer no Egito, em qualquer outro lugar, que se compara ao poder do Senhor. E o faraó então chega ali, pede para Moisés, dá uma falsa esperança que vai libertar o povo. Quando ele vê que o Senhor atende o pedido de Moisés, né, mata todas as rãs morrem. Eles até fazem morros de montanhas ali, morros de montanhas, não, morros de rãs. Aquilo fede, o Egito todo fedendo ali. Mas eles não matam nenhuma porque eles acreditavam que aquilo ali era uma divindade que caiu por terra, né? E mais uma vez, depois de tudo isso que aconteceu, o que acontece? O faraó não liberta o povo, ele volta atrás daquilo que ele fala, não liberta o povo, não dá ouvidos mais a Moisés e Arão. Aí quando vem a terceira praga, sem aviso prévio, Moisés não chegou lá e falou assim: olha, se você não libertar o povo agora, eu vou mandar uma terceira praga, o Senhor vai mandar uma terceira praga. Não, simplesmente o faraó não liberta o povo, endurece o coração de novo, nem dá ouvido para Moisés e Arão, e a terceira praga, então, dos piolhos chega sem aviso prévio. E quando essa praga chega sem aviso prévio, Deus manda, né, que Arão estenda a vara e fere a terra. E na hora que ferisse a terra, levantaria um pó. E esse pó se transformaria em um piolho, que seria toda a terra do Egito, todos os animais, tudo que tinha no Egito, seria tomado por piolhos. E o piolho, o inseto ali, né, que não só tomou o povo, mas como todos os animais ali do Egito, o faraó, quando se deparou com toda essa situação, porque ele não foi avisado disso, né, mas ele sentiu na pele o que dar uma falsa esperança, mentir perante, né, um pedido que ele tinha feito para Moisés falar com Deus. Ele vê toda aquela situação, ele chama os magos para que contenha todos aqueles piolhos ali. E como eles não tiveram nem tempo de se preparar, porque eles foram pegos de surpresa, os magos não conseguem multiplicar ou reverter essa situação dos piolhos.
e eles, nem pelo meio das suas ciências ocultas, nem por meio de feitiçaria, magia, eles não conseguiram acabar com essa infestação de piolhos. E Moisés, então, os magos falam para Faraó que aquela situação realmente era um dedo de Deus. Realmente era o Deus dos hebreus que tinham feito aquilo. Como se não fossem os outros dois, mas ele estava com o coração endurecido, incrédulo de tudo que estava acontecendo, porque de certa forma ele também estava sendo afrontado. Mas o Faraó permanece com o seu coração endurecido, e quando o Senhor manda essa praga dos piolhos sem aviso prévio, porque quando ele pede para Arão bater naquela terra, e aquela terra levanta o pó, né, e todo aquele pó se transforma em piolho, afronta diretamente mais um deus da cultura egípcia, o deus Geb, que é o deus, ou Geb, né, não sei exatamente como eu já disse, não falo essa linguagem, Geb ou Geb. É o deus da terra, o deus da agricultura, deus da fertilidade e o deus da morte. E na mitologia, né, egípcia ali, esse deus era casado com outras deusas e tem um monte de filhos, mas esse deus é o deus que tem o domínio da terra ali, daquele momento do nascimento, da criação. E aquele domínio da terra que se levantou em pó, agora ele não tem nenhum domínio para tirar os piolhos do seu próprio povo. Porque os piolhos vieram da onde? Do próprio pó da terra, onde era a representação desse Deus, onde era a legalidade, então, dessa divindade, tinha todo esse poder sobre o pó da terra, e agora ele não teve nenhum poder, ele ficou impotente perante os piolhos que estavam cobrindo todos os seus súditos, todos os seus fiéis ali. E ele, mais uma vez, então, foi desmascarado. Porque do mesmo pó que eles acreditavam que trazia vida, agora traz puro tormento, né? E nós vemos, então, que depois dessa situação, que todos esses piolhos atacaram ali, Deus fala com Moisés, pede para que ele se levante bem cedo ali, vá ao encontro de Faraó, pede para que Faraó deixe o povo ir, fala para o Faraó mais uma vez, ele frisa a questão, deixe o meu povo ir para que preste culto, e que se agora ele dá um alerta, que se o Faraó não deixasse o povo ir, o Senhor mandaria um enxame de mosca para atacar todo o povo de Israel. O povo do Egito, perdão. E o Senhor fala então, ali através de Moisés, que se ele não deixasse, enviaria um enxame de moscas para atacar o faraó, todos os conselheiros, todo o povo egípcio, todas as suas casas, a casa, o chão, tudo ia ficar cheio de mosca, mas diferente das outras 3 pragas, agora tem um adendo nessa praga. Porque agora ele deixa bem claro que essa praga não atingirá o povo israelita, o povo hebreu. Ele fica bem claro nessa distinção, que esse sinal ia acontecer no dia seguinte, ou no amanhecer do dia seguinte, mas que não atingiria nenhum do seu povo, mas sim somente os egípcios. E assim exatamente aconteceu, porque o faraó estava com o coração endurecido e não queria libertar o povo. E essa praga de moscas cobriu então todo o Egito. Foi tudo arruinado, eles perderam muitas coisas porque elas contaminam muitas coisas, elas deixam as coisas impuras, e a mosca, por mais que deixe impura, eles também não podiam ficar matando as moscas. Por quê? Porque existia um Deus que representava elas. Mais um Deus para ser desmascarado, né? Mais um Deus ali que mostra que é impotente para o faraó. E qual é esse Deus? É o Deus Khepri. É o deus escaravelho, é o deus mais conhecido ali deles ali. É um homem com uma cara de um besouro, um escaravelho. Ele é uma representação do besouro que existe, né, no Egito. É um besouro que ele rola esterco, né, no deserto, ele vai fazendo uma rodinha de esterco. E o povo acredita então que ele também é o responsável de fazer o sol circular sobre o céu. Enfim, né? Ele é representado, então, pelo escaravelho, tem a sua representação ali, e a simbologia desse Deus, então, é a imortalidade, a ressurreição, a transformação e a proteção. E ele é responsável, como eu falei, de rolar o sol, né,
pelo céu, e ele é conhecido como o sol da manhã. Por isso aconteceu pela manhã. E quando isso acontece, ele, mais uma vez, é desmascarado porque ele não teve o poder de proteger os seus súditos. Mas o mesmo sol, o qual ele é considerado sol da manhã, que veio uma infestação ali de moscas, o mesmo sol que infestou o Egito inteiro de mosca, é o mesmo sol que nasceu com os hebreus, mas eles não tinham uma mosca sequer. E eles foram, né? E viram mais uma vez que o seu Deus não foi impotente perante o Deus do povo de Israel. E mais uma vez, então, ali nessa questão, nós vemos que o faraó chega e fala com Moisés, falando assim: eu deixarei eles ir. Mais uma vez, dá uma falsa esperança, porque o texto nos mostra isso. Que vai deixar o povo e oferecer sacrifícios ao Senhor, mas que não podia se afastar muito. E que tinha que orar por ele também. E que era para orar para que tirasse as moscas. E ainda Moisés deixa, né, um presente para o faraó, que é o quê? Orar. E que no dia seguinte as moscas iriam sair. Mais uma vez o sol da manhã. E assim eu queria estar lendo com vocês exatamente o versículo 29 do 8, porque é uma resposta muito clara, que diz assim: Moisés respondeu: assim que eu sair da tua presença, respondeu para o faraó, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó e os teus conselheiros e o teu povo, mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés orou ao Senhor, o Senhor atendeu o pedido do faraó, as moscas saíram de lá, mas o faraó foi muito, Moisés foi muito claro com o faraó para que ele não falasse falsamente, nem desse uma falsa esperança. Mais uma vez o coração do faraó se endurece e não permite, mesmo tendo mais um Deus seu sendo desmascarado nesse contexto. O Senhor chama Moisés mais uma vez, fala assim: vá ao faraó de novo, capítulo 9, e diga que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto, você ainda não quis deixá-los ir. E se continuar impedindo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão no campo, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre o rebanho do povo egípcio e o rebanho dos hebreus. E dos animais dos israelitas, dos hebreus, então, nenhum animal morrerá. E amanhã o Senhor fará o que prometeu a essa terra. E o que aconteceu? Exatamente. Veio a praga e uma peste e matou os rebanhos dos egípcios. E essa peste veio não somente para mostrar ali que o Senhor é o Deus que domina todas as coisas, mas trouxe para o Egito um tremendo déficit na economia do Egito. Porque os animais não era somente um símbolo de divindade para eles, mas era um símbolo econômico para eles. Eram os animais que mexiam no transporte, na alimentação deles ali, nas áreas econômicas mesmo, porque eles traziam o seu lucro para o Egito, e morrendo esses animais, esses rebanhos ali, o Egito não só estava desprovido do cuidado de uma divindade, mas como o seu poder econômico estava bem abalado. E essa praga, diferente das outras que veio para desmascarar um Deus, ela veio duplamente carregada de uma ofensa ao povo egípcio, porque ela ataca diretamente ali dois deuses que a palavra deixa claro, né? Que ataca os rebanhos, e dois deuses ali do Egito são desmascarados, que é a deusa
Hathor, e o deus Apis. A deusa, ela é representada por uma vaca. Era um símbolo de adoração para os egípcios. Ela é representada por uma vaca, ela tem corpo de mulher, né, e cara de vaca. E tem outras que ela é um corpo de mulher com chifre, né? Então, ela é a guardiã das mulheres. Ela é a guardiã do nascimento, da celebração, da alegria, a mãe dos faraós, mas que não protegeu o seu povo. Não houve celebração, não houve alegria, né? E não houve um nascimento, mas sim a morte de todos os rebanhos. E ela é representada por uma vaca. E o deus Apis, ele é representado como um touro preto, forte, né? Tem símbolo de vigor, de virilidade, de energia, de fertilidade, o poder faraônico, porque eles faziam campeonatos, os faraós tinham que correr a cada tempo ali, lado a lado do touro, e quem chegasse, né, tinha esse poder. E esse deus, ele fazia parte dessa representação do poder faraônico, nesse poder de combate, mas que não houve energia, não houve virilidade desses animais, não puderam conter essa peste. Quão impotente ficou esses deuses. Contém ironia na frase. E mais uma vez, Deus mostra para o Egito que Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus soberano, Ele é o Senhor que cuida de todas as coisas. Mas o faraó permanece com seu coração endurecido, obstinado, não quer deixar que o povo saia, está lá. Mas ele pede para que Moisés e Arão, mas Deus pede para que Moisés e Arão peguem um punhado de terra. E esse contexto começa a dizer ali, deixa eu voltar aqui, que aquilo que o faraó, depois de constatar que os animais dos hebreus não tinham morrido, e mesmo com seu coração fechado não deixou o povo ir, Deus chama ali Moisés e Arão mais uma vez, e mais uma praga é lançada sobre o faraó. Porque ele fala para que Moisés e Arão peguem ali um punhado de cinzas, vá ali perante o faraó, eles jogam aquelas cinzas para cima e aquelas cinzas se transformam então na sexta praga que nós vemos, que é a praga das úlceras, das feridas. Mas até aqui os faraós estavam ali perante, os faraós não, os conselheiros, os magos, né, estavam ali perante o faraó, mas agora eles se retiram, porque quando aquele pó domina todo o Egito ali, as pessoas começam a ficar com feridas, com úlceras abertas, né, estão doentes ali, até os magos são atingidos, eles se retiram da presença do faraó, o faraó fica sozinho nessa questão ali, eles vão atrás de tentar sarar suas feridas, o texto nos diz aqui, que eles ficaram cobertos pelas feridas, como os demais egípcios, né? Eles saíram da presença do faraó. Por quê? Porque eles ficaram impotentes, porque agora eles nem podiam nem se apresentar, fazer suas oferendas, porque eles estavam cobertos por uma doença, eles estavam impuros, eles não podiam levar suas oferendas ou fazer suas magias ali, eles ficaram impotentes naquela questão. E afetou gravemente, mais uma vez, a cultura dos egípcios, quando o Senhor manda essa praga dessas úlceras. Porque agora a gente viu que na última praga 2 divindades foram desmascaradas ali por Deus. E daí se pergunta, de onde você está tirando tudo isso, pastora? Não está no texto, não está dizendo dessa divindade. Irmãos, lembrando que eu sempre falo que a gente tem que ler a Bíblia e saber o porquê que aconteceu aquilo. Então a gente trabalha com a cultura bíblica e com a cultura que mostra o que está acontecendo na Bíblia. Isso é uma cultura egípcia. Não me aprofundei nessa questão porque isso não me interessa o que Deus fez, mas a palavra está aqui para nós estudarmos e ela nos traz questões que a gente pode ir atrás do conhecimento cultural para a gente entender a Bíblia no contexto todo. E essa sexta praga aqui das úlceras, das feridas, que se espalhou como, né, como uma cinza que foi levantada ao vento, afligiu diretamente, agora não duplamente como foi na última praga, mas triplamente os deuses do Egito. Porque agora ele afronta então os deuses da cura, do vento. E alguns deuses aqui, então, é relatado como a afronta, né,
do povo de Israel. Porque agora eles estão tomados, o povo egípcio, porque agora eles estão tomados por feridas, mas o povo de Israel não. Porque o Deus do povo de Israel cuida deles. Mas cadê o Deus dos egípcios? E o Deus dos egípcios aqui, afrontados, impotentes, é a deusa Ísis, Sekhmet e o Tote. São 3 deuses e a primeira deusa ali é a deusa da fertilidade, protetora do bem, da magia, da natureza, responsável pela manutenção da vida. Agora se torna impotente porque ela não pode cuidar dos seus súditos. Cadê a manutenção da vida? Sekhmet, a deusa da guerra, a deusa da cura, representada pelo seu poder de discernimento do bem e do mal, pelo seu poder de senso de justiça, deusa dos curandeiros, deusa dos médicos, também conhecida como a Senhora da Vida, sendo a protetora das pessoas indefesas e inocentes. Mas cadê ela neste momento? O povo ficou coberto por feridas. E o Deus Tote, o Deus da sabedoria, da escrita, da magia, considerado o Deus conhecedor de todas as coisas, tem o poder da cura, associado ao conhecimento da ciência e também da magia. Mas o povo continua cheio de feridas, cheio de úlceras abertas no seu corpo. Mas mesmo assim, com tudo isso, com todos os seus deuses sendo desmascarado, Faraó continuou com seu coração endurecido. E o Senhor pede então para Moisés e Arão ir falar com ele mais uma vez. Mas Faraó se recusa de atender Moisés e Arão. E o Senhor Deus diz a Moisés: levante-se logo cedo. Apresente-se ao Faraó, versículo 13 do capítulo 9. Levante-se, dirija-se ao Faraó e diga-lhe assim, diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe meu povo ir, para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra vocês, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a minha mão, ferido você e o povo com uma praga que teria eliminado vocês da terra. Mas eu mantive em pé, exatamente como este propósito, para mostrar a você o meu poder e fazer o que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar o meu povo, em colocar-se contra o meu povo e não deixar ele ir. Amanhã, nesta hora, enviarei a pior peste de granizo que todo o Egito já viu, desde o dia da sua fundação. E ele ainda dá um alerta, pede para que ele avise seus conselheiros, quem tiver com o que sobrou dos seus rebanhos ou animais no campo, para que recolha, porque tudo vai se acabar ali. E assim acontece, conforme o Senhor falou, manda o granizo. E o que tinha na lavoura, o que tinha ali é atingido por aquele granizo. Os homens que estavam no campo, os animais que ainda estavam no campo, tudo que o granizo pegou, destruiu. E a palavra de Deus nos mostra muito claramente ali que o granizo não destruiu aonde? A terra de Gósen. Mais uma vez, uma separação. E fala ali que a vegetação que o Egito perdeu nessa praga do granizo foi o linho e a cevada, porque agora não só destruiu a plantação, mas agora também feriu outra parte da sua economia, porque agora eles estão desprotegidos, eles estão desprovidos da matéria-prima das suas próprias vestimentas, da própria cevada para seus cultos, seus rituais ali. E deixa muito claro que o trigo e o centeio não sofreram nada, porque eles ainda não tinham amadurecido. E aconteceu tudo isso, e o faraó, mais uma vez, teve seus deuses desmascarados. Ofendeu mais uma vez 3 deuses. A deusa Nut,
a deusa do céu, a mãe da esfera celeste. O Deus Sete, o Deus das tempestades, do caos e da guerra. O Deus Sul, o Deus do ar, da luz, do vento e da paz, responsável pelos fenômenos meteorológicos. E aonde eles estão? Que o Senhor mandou a mais forte chuva de granizo, que veio da onde? Do céu, e a deusa céu não pôde fazer nada. E aquele granizo veio, uma tempestade tão grande, aqueles raios, como a palavra de Deus diz ali no versículo 24, caiu granizo e os raios cortavam o céu em todas as direções. Uma tempestade de granizo que nunca houve em todo o Egito. Mas o Deus Sete, o Deus da tempestade, estava onde? Não pôde proteger o povo. E todo aquele vento, toda aquela tempestade, para todos os lados, tudo foi destruído. Quebrou tudo, até as árvores foram quebradas. Mas o Deus Shu, Deus do ar, da luz, do vento e da paz, não pôde promover a paz para o povo egípcio. Mais uma vez sendo desmascarados e mostrando que Deus é o poderoso. Deus é o Deus sobre todas as coisas e não há ninguém maior que o Senhor. E o coração do faraó continua endurecido. E Deus deixou que os israelitas saíssem, e não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. E eu gostaria de trazer alguns adendos dessa até aqui. A gente vai começar a entrar na última parte das pragas, a partir da oitava praga. Mas eu gostaria de comentar até o momento, porque já estamos na nossa reta final, o meu tempo já está estourando, e se eu continuar falando não vai dar tempo, mas eu gostaria de mostrar que você tem a palavra do Senhor nas suas mãos. E nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos pedir para Deus, Deus, prove quem Tu és para nós. Quem crê em Deus, os seus filhos, o seu povo, não precisa de provas para dizer quem Ele é. Nós cremos e sabemos que Ele é o Senhor, sobre tudo, sobre todos, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus sobre todas as coisas, aquele que tem autoridade sobre tudo. Mas muitas vezes nós perguntamos, para que tanta praga? Como esse povo sofreu? Deus, Ele é poderoso sobre todas as coisas, mas Ele também nos mostra que a autoridade está sobre Ele e que nós não podemos brincar sobre isso. Nós não podemos deixar como que o faraó fez várias vezes, falarmos que vamos fazer uma coisa e não faremos. Nós podemos pegar esse contexto dessas pragas, e eu gostaria de falar até aqui a sétima praga, porque muitos de nós aprendemos todas essas pragas falando somente no contexto espiritual, somente o que essas coisas ruins aconteceram. E eu quis trazer essas pragas mostrando que muitas divindades, muitos deuses egípcios foram desmascarados, assim por dizer, né? Foram impotentes, porque não há nenhum Deus como o nosso Deus. E eu quis trazer para você entender. Muitas vezes a palavra do Senhor, ela nos mostra e ela nos dá um relato. Quando nós lemos a primeira praga, que foi ali estabelecida com o sangue, e quando o Senhor falou com Moisés que o primeiro sinal viria com a vara, a serpente, e o segundo sinal viria com a lepra, e o terceiro sinal viria com o sangue. Moisés fez exatamente aquilo que o Senhor tinha pedido para ele, estendesse a vara, e aquela vara se transformou então ali numa serpente. Mas ele não acreditou. E assim como essa vara, eu anotei aqui, tem o sinal do pastor, o sinal de uma liderança. A vara está, o controle está na mão de Deus. E quando esse sinal desse sangue vem como a primeira praga, para nós o sangue, trazendo para o lado espiritual, agora não somente do contexto, como eu sempre estou explicando aqui nos vídeos, trazendo pelo contexto. A primeira praga, que para eles foi uma praga, todo aquele rio se tornar em sangue. Para nós, o sangue é libertador.
porque alguém verteu o seu sangue por amor a mim e a você. E que nós não precisamos deixar o nosso coração endurecido. Que as pessoas que chegam até nós, ou você chega até as pessoas que falam de Deus 1, 2, 3, 4 vezes, que nós possamos orar para o quebrantamento do coração do povo de Deus. Porque muitos ainda estão sofrendo, entendendo que isso é uma praga, é uma coisa ruim. Mas nós, que temos o Deus Todo-Poderoso, que deu o seu único Filho, por amor a mim e a você, este sangue liberta. Porque o sangue é um sinal de julgamento. Que eu e você possamos ter a marca do sangue do Cordeiro e não do sangue do pecado. Amém? Eu gostaria que você lesse o contexto dos demais capítulos e a partir do próximo vídeo nós encerramos então a praga 8, 9 e 10 e a saída de todo o povo. Mas eu gostaria que você realmente meditasse nesses 7 que a gente falou e entendesse o propósito que Deus tem para a sua vida. O propósito que Deus tem para a vida daquele que Ele escolheu como um povo. Porque lembrando que eu e você, nós somos enxertados, somos cordeiros. E que as mesmas promessas que Deus fez a este povo, Ele foi estendido para nós. E nós um dia estaremos com Ele. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e se encontramos na próxima.